computador. Boa noite. A alegria do reencontro em mais uma quinta-feira, hoje com o nosso encontro número 228, a experiência de Licínio, capítulo entre o 12 e o 14, primeira parte. Esse capítulo é tão denso, né? E é um número de páginas maiores, então Verônica, Mirinha e eu resolvemos parti-lo em duas partes. Verônica, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos os internautas que estão acompanhando conosco. Vamos então fazer a leitura, como sempre fazemos, do nosso querido Pastorino, Carlos Torres Pastorino, e leal aqui ao número 228. Se você tem o livro aí, lição 228. Não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Que isso, Pastorino? Nós não temos amigo mal-humorado, não. Isso é no tempo que você lançou o livro. Deixa eu ver quando é que ele lançou esse livro. Vamos ver. Hoje está todo mundo equilibrado na Terra, 1960, mas também 40 com 25, tem 65 anos. Hoje todos os nossos amigos são bem-humorados. Sabe qual o problema? É que nós somos mal-humorados. Então vamos lá. Não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos e, no entanto, gosta que eles o desculpem? Você não sabe o que lhe aconteceu. Espera aí que tem alguém me chamando aqui. Estou no meio de uma live, não posso atender, Heloísio. Vamos lá. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos e, no entanto, gosta que eles o desculpem? Você não sabe o que lhe aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos. Desculpe então, Falcone. Não leve a mal. Releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Não tem saída, não. É desculpar ou desculpar. Vamos para a prece com a Verônica. Jesus, amigo querido, mais uma vez recorremos à sua bondade infinita para nos amparar, nos inspirar, nos intuir, para que possamos a cada dia buscar o caminho do equilíbrio, da harmonia, da compreensão e da amizade, como o Pastorino nos trouxe na mensagem de hoje. Rogamos o amparo também da equipe do Manuel Filomeno de Miranda, para que possamos ser fiéis nos comentários acerca do texto que ele nos traz, com o objetivo de abrir os nossos olhos, para que possamos compreender a importância do trabalho na área mediúnica e as consequências de um trabalho bom ou não tão bom assim no seu desenvolvimento. Que possamos aprender, refletir e mudar de comportamento caso não estejamos trabalhando na mediunidade com Cristo. Por isso agradecemos aos amigos espirituais que nos oportunizam o conhecimento dessas histórias que visam nos alertar para que o nosso comportamento seja o mais próximo do equilíbrio possível. Rogando a proteção de todos, o amparo e a certeza de que estamos trabalhando no caminho certo e que possamos, com passos cada vez mais seguros, seguir na direção do Mestre. Que assim seja. E assim seja. Muito bem. Nós esperamos que você tenha relido o capítulo anterior, que é o capítulo 12, terapia especial e que terapia. Vimos coisa ali que eu, pelo menos, nunca tinha lido antes em outros livros que tratam da mediunidade, seja com a Ivone Pereira, com o André Luiz, ou com o Camilo, ou outros espíritos benfeitores, Miramês. Nunca vi nada nesse sentido. Aqueles recursos que foram usados em favor do companheiro lá, através daquela médium e da Dona Maria Modesta. Então vamos reler esse capítulo, se não releu, ele é muito instrutivo, e nós esperamos que você tenha lido o capítulo de hoje pelo menos umas 2, 3 vezes.
Lembre-se que a nossa reunião semanal corresponde a mais um culto do Evangelho no lar. Não é para você parar o que você fazia e ficar ancorado nesse, não. Joana fala, convida Jesus pelo menos uma vez por semana para estar visitando o seu lar. Entendeu? Então, a minha água está aqui, daqui a pouco eu vou tomar um gole dela, fluidificada, e vamos que vamos. Juntos e misturados. Verônica, faz uma recapitulação para nós, então, fazendo favor. Se você está chegando, é o primeiro programa que você assiste, seja bem-vindo. Nós estamos no 9º livro de Manuel Filomeno de Miranda. Pegamos de trás para frente. Quando chegar no primeiro, Falcone, qual autor que vocês vão pegar? Não sabemos ainda. Pode ser que a gente volte tudo de novo ou não. Ah, mas voltar tudo de novo para quê? Porque o Falcone que leu a terapia especial a semana passada não é o Falcone de hoje, não. Porque ele é 2, 3 vezes. Eu dou sempre o exemplo da injeção. Injeção no músculo, um nível de alívio. Injeção na veia, opa, aprofundou mais. Injeção na medula, hack ou, como é que chama a outra? É pelidural. É outro nível. Então, quanto mais você lê, mais você entra no conteúdo e o conteúdo entra em você. Você lê uma vez só, já li, já sei tudo. Sabe, não. Eu contei a história aqui do molequinho que eu vi lá chegando da escola, primeiro dia de aula, com a mochilinha nas costas, e a mãe perguntou para ele, meu filho, você gostou da escola? Gostei muito, mãe. Aprendeu tudo? E ele com os olhos arregalados disse, eu acho que não, que a professora falou que eu tenho que voltar lá amanhã. Catatalzinho daqueles que vão para o maternal. Então, a palavra com você para aquecer a nossa mente, Verônica. Bom, no capítulo anterior, nós tomamos conhecimento do tratamento que foi submetido o irmão Ambrósio, com a colaboração de 8 companheiros nesse tratamento. Primeiramente, um dos seus algozes se fez presente através de uma médium que estava ali para auxiliar, e esse espírito foi recebido e o diálogo foi mantido entre ele e o doutor e o Eurípides Barçanufo, né, que estava ali também, e foi um diálogo para esclarecer, para tentar afastar esse algoz do Ambrósio, para poder dar continuidade ao tratamento do Ambrósio e também desse espírito. Então, depois desse diálogo, ele é levado para uma outra terapêutica que ia ter continuidade necessária ali, e a segunda parte do tratamento se inicia agora direcionada ao Ambrósio. O Filomeno comenta de 2 capacetes que são colocados, um sobre a cabeça da Dona Maria Modesto e a outra no Ambrósio. E o que acontece ali? Uma energia muito viscosa vai saindo daquele capacete do Ambrósio, passando por um tubo e chegando aqui àquele onde estava a Dona Maria Modesto. E depois essa energia vai envolvendo a médium. Então, o Eurípides vai atuar ali como médium passista, diluindo aquelas energias para que o reequilíbrio volte a se instalar no Ambrósio. Então, estava fazendo uma limpeza, tirando dele aquela sujidade, passando para ela que tinha condições de receber aquilo tudo sem afetá-la, para que ele pudesse ficar um pouco mais limpo para receber aquele tratamento. E tem uma frase muito importante que a gente destacou no último programa, que é falado pelo Filomeno, que é: a grande verdade é que somos aquilo que cultivamos mentalmente, abrindo espaço às sintonias correspondentes, mostrando que ele chegou naquela situação porque ele mesmo sintonizou com essa frequência. Tem um outro livro do Manuel Filomeno de Miranda que nós vamos chegar nele, que é o Painéis da Obsessão. E lá tem uma experiência, não é essa, mas também de novidade, que é um médium deitado numa maca, o Argos deitado na outra maca, e eles ligam um catéter na veia do médium, passa por um aparelho que seria tipo aqueles aparelhos de hemodiálise, e entra na veia, no perispírito do espírito sofredor. É muito interessante também, mas isso é coisa para o futuro. Mas só para você ver que tem muita coisa para a gente estudar ainda. Então vamos lá. Primeira parte.
As observações da experiência, tendo por instrumento o irmão Ambrósio, levaram-me a profundas reflexões. O conhecimento das propriedades do perispírito. Eu vou falar sobre perispírito no grupo da Verônica no dia 1º de setembro. 1º de setembro, lição 59, não. Não, 93 a 95 vai falar sobre o perispírito. 95, Livro dos Espíritos. Eu vou falar lá, colaborar com eles. E comigo também. O conhecimento das propriedades do perispírito, conforme as lúcidas referências do eminente codificador do Espiritismo, Allan Kardec, é a única forma de compreender-se inúmeros enigmas que dizem respeito à saúde física, mental e emocional dos indivíduos, bem como os processos de evolução do ser humano. Sede da alma, arquiva as experiências que são vivenciadas, bem como os pensamentos elaborados, transformando-os em realidade conforme a intensidade da sua constituição. Eis porque a fixação de determinadas ideias termina por impor-se na face da criatura, exteriorizando seu comportamento interior, mesmo quando o disfarce se apresenta ocultando as estruturas reais da personalidade. Você pode olhar para o Falcone e para a Verônica e falar assim, nossa, como é que com a Mirinha, como é que esses três falam, estudam? Devem ser a última reencarnação deles no planeta Terra. Provavelmente pode ser, nós vamos aí para o planeta que está sendo levado à turma, como os exilados de Capela vieram para cá, pode ser que um de nós três vamos para lá, ou até os três, quem sabe, fazer um trio lá para aprender, ensinar e compartilhar. Então, quem vê cara não vê coração, ocultando as estruturas reais da personalidade, né? Eu posso pôr maquiagem, a Verônica pode pôr cílio postiço, a Mirinha pode pôr brinco de ouro, é só casca, é só casca. O que os espíritos desencarnados, eles podem até prestar atenção nesses detalhes. Fulano está com cílio, Beltrano trocou de brinco, eles podem até prestar atenção nisso. Mas o que eles veem realmente é o que nós pensamos. Como é que é a frase que nós pegamos do capítulo anterior, Verônica? Repete ela aí, você lembra? Essa que eu falei que que você falou aqui. Eu anotei ela aqui. A grande verdade é que somos aquilo que cultivamos mentalmente, abrindo espaço às sintonias correspondentes. Se eu pensei verde, meu campo fica verde. Se eu pensei azul, meu campo fica azul. Se eu pensar outras coisas, meu campo vai ficar nessas outras coisas. Continua ele. Graças a este poder plástico, que ele é uma das propriedades básicas, as ideias demoradamente mantidas levam a estados obsessivos compulsivos, que terminam por alterar a forma do ser que passa a vivenciar uma monoideia degenerativa e desagregadora da estrutura molecular de que este corpo sutil se constitui. Vamos lá, corpo humano. Sistemas: sistema ósseo, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema gastrohepático, intestinal, sistema urinário, sistemas. Dos sistemas nós entramos em órgãos e vísceras. Aí cada órgão e víscera é composto de células. Cada célula é composto de moléculas. Cada molécula é composta de átomos. Cada átomo, que seria traduzido ao pé da letra do grego a menor parte divisível, hoje o átomo já foi e nós vamos ter que avançar por estruturas que não vale a pena mexer agora. O que é uma molécula, então? É como se fosse um monte de bolinha de gude juntas. Cada bolinha de gude dessa é um átomo. Olha só, o pensamento, o poder plástico, os processos obsessivos compulsivos terminam por alterar. E essa molécula começa a desagregar. Ao desagregar, ela enfraquece. O que dá força aos leões? O bando. Os bandos. O que dá força às abelhas? O enxame. O que dá folha aos peixes? O cardume.
que se reúne em grupos? Para se fortalecer mais e ter mais resistência. Então, essa agregação de átomos em moléculas é para funções mais específicas. Para funções mais específicas. O pensamento, a monoideia degenerativa é desagregadora dessa estrutura molecular. Para que o Falcone chamou a Mirinha para ajudar? Eu sou o cara, eu faço esse programa sozinho, não preciso de ninguém, não. Aí nós chamamos o Bonjour. O Bonjour ficou com a gente um tempo depois, por questões de trabalho, teve que sair. Chamamos a Verônica. Porque olha só, quantas vezes eu gravo com a Mirinha, a Verônica não pode participar. Eu gravo com a Verônica, a Mirinha não pode participar. E as duas ainda não se atreveram a gravar sozinhas, não sei por quê. Já ensinei como é que faz, elas têm competência para isso tranquilamente. Então, essa condição permite que entidades perversas e vingativas infiltrem. Lembra? Estava a molécula. Desagregou a molécula perispirítica, alguma coisa vai infiltrar aqui. Vai infiltrar aqui. Então, essa condição permite que entidades perversas e vingativas induzam as suas vítimas a assumir posturas bizarras e infelizes, mediante largos processos de hipnose que se deixam arrastar. Esse fenômeno ocorre, todavia, porque há uma ressonância vibratória em que entra em contato com estes técnicos espirituais, em quem entra em contato com esses técnicos espirituais, encarregado de realizar processos perturbadores. Já podíamos notar na face do nosso recém-chegado os primeiros sinais da alteração que se operava como consequência dos próprios pensamentos que lhe eram transmitidos. Eu dei o exemplo da última vez, da viagem que você faz, volta, a sua varanda está toda suja, você pega um pano branco, vai só assistir o capítulo anterior. E as atividades que haviam sido realizadas traziam como meta libertar o paciente das sucessivas camadas mentais deletérias nas quais se envolveu, realizando-se o processo de fora para dentro, a fim de que, ao despertar para a realidade lúcida, passe a operar a transformação no sentido inverso, do interior para o exterior. Então é o que os amigos espirituais estão podendo fazer ali, tirar essa sujeira, né, essas crostas dele ali, para que ele possa depois fazer essa mudança interna dentro dele. Cada um é, portanto, o arquiteto das suas construções de felicidade ou de desdita, complementando o que falou no capítulo passado. Cada um é o quê? O arquiteto. Nós é que construímos a nossa própria felicidade ou não. Dependendo daquilo que estamos pensando, que estamos agindo, as energias que estamos emitindo. Jesus foi peremptório quando propôs: busca a verdade e a verdade te libertará, que está lá em João capítulo 8, versículo 32. É de surpreender que muitas pessoas tomem conhecimento da realidade, dos mecanismos libertadores da vida, e não obstante optem pela escuridão da conduta, derrapando em compromissos insanos que as levam a derrapar nas terríveis alucinações que se prolongam por largo período, de forma a esculpir dos refolhos da alma as leis de equilíbrio e de harmonia indispensáveis à felicidade. E o que a gente poderia dizer, Falcone, que o que leva as pessoas a agirem assim? Ou seja, tomam conhecimento daquilo que é real, daquilo que é libertador e mesmo assim fazem a opção por uma conduta escura. Será que é uma displicência, achando que não vai acontecer nada no futuro? Ilusão, fascinação. O que faz um camarada ficar na frente da televisão, gritar, xingar e bradar, beber mais uma cerveja, mais um gole de cachaça ou de outra bebida qualquer, por causa de 22 homens dentro do campo correndo atrás de uma bola? Ele precisa daquilo para quê? O álcool excita ele, o jogo excita ele. É o antigo jogo de gladiadores em Roma que se transformou o futebol, seja o americano, seja o futebol inglês, que virou o nosso aí, seja o que for. O outro é a luta de boxe. O outro é uma mulher fazendo striptease, o outro é uma briga de galo, o outro é... Então,
Há uma novela. Que faz uma dona de casa acompanhar uma novela 6 meses? Falta na missa, mas não falta na novela. Então, cada um, né? Vamos voltar lá no livro Perdão Gera Saúde? Tudo que eu alimento cresce e fortalece. Se você ganhar na Mega Sena da virada sozinha, Verônica, e falar comigo assim, Falcão, eu dou a metade para você se você responder a uma das minhas 2 perguntas. Opa! Fala. Primeiro, fala o resultado de uma partida de futebol nos últimos 3 anos. Perdi. Segunda e última chance. Me fale o nome de uma novela que está passando, primeira vez ou reprise, em qualquer canal de televisão. Perdi. Entendeu? Acabou e pronto. Por quê? Futebol e novela é coisa ruim? Nem ruim, nem boa. Mas é uma perda de tempo. É o bendito do celular. Eu vou assistir, deixa eu relaxar um pouquinho. Vou assistir um vídeo, daqueles vídeos curtinhos. Aí eu vejo o primeiro e falo, gente, e viro mais um. E viro mais um. E viro mais um. E é hipnótico. Eu estou sendo hipnotizado pelo celular. A hipnose é minha, é auto-hipnose. Agora, com isso, eu atraio espíritos dessa frequência que vão dizer para mim, mais um, mais um, mais um. Junta a minha vontade com a vontade dos convidados que não tem celular do lado de lá, que também quer ver a fofoca aqui da esposa do presidente A com o presidente B, com não sei o quê, e as malas de dinheiro, seja lá o que for, e aí pronto, está feito a sintonia, porque não deve. O que eu tenho com isso? Que eu tenho com isso se o presidente do país X está invadindo o país Y ou vice-versa? Oro pelos dois e solto. Agora, se eu ficar ali atrás, né? Como é que nós vamos fazer? Joguinhos. A quantidade de joguinhos que estão disponíveis com apostas no celular. O que tem, aqueles caça-níquel que tinha no barco, o cara colocava R$1, apertava a manivela, colocava... É o caça-dólar lá dos cassinos americanos. Agora está tudo aqui. A culpa é do celular? Não. A responsabilidade, a culpa é de quem joga? Não. A responsabilidade é de... Minha avó dizia um ditado que pode parecer grosseiro, mas é real. Quem com porcos mistura, farelo come. Eu disse no programa passado, a abelha prefere o pólen. Entra na flor limpinha. A abelha limpinha e a flor limpinha. O urubu, como a Alice falava quando era pequena, pai, é um urubu voando. O urubu, como dizia a Alice, prefere outro tipo de alimentação. O que você quer ser? Então, como é que pode cabrito virar bode? São as escolhas de cada um. Aí Joana diz assim, mas é uma vez só, Verônica, só faço isso domingo à tarde. Ok. E a Joana de Anja, a veneranda, diz o seguinte assim, enfia o dedo na tomada 220 com o pé descalço e molhado para você ver o que acontece. Enfia e tira. Vai acordar. Uma vez só. Uma vezinha só. Eu vou pular cerca, mas é uma vezinha só. Eu vou tomar uma bebidinha, mas é uma vezinha só. Você que sabe. A opção é sua. Depois não vai dizer que Santa Bárbara não te avisou. E aí ele diz que sucede que as leis de Deus estão escritas na consciência. Livro dos Espíritos, questão 621. Quando Kardec faz essa pergunta aos amigos espirituais, né? E por essa razão, ninguém consegue fugir de si mesmo, porque se está aqui na nossa consciência, está com a gente. E para onde for, sempre se conduzirá conforme a estrutura moral e espiritual interior, porque essa realidade se exterioriza em ondas de vibração compatível. Os espíritos nobres, como os inferiores, as identificam, acercando-se dos seus agentes conforme a sua constituição. Então, de acordo com essa vibração, a gente atrai que tipo de convidados? Ou nobres, né? Ou inferiores.
aguardava o prosseguimento das terapias, o Filomeno está dizendo, quando ele foi visitar o Ambrósio, que ele chama agora de novo amigo, e ele foi acompanhado pelo Alberto, que é aquele que está ciceroneando ele lá no sanatório. Muito bem, vamos lá então. Em retornando à sua enfermaria, fomos gratificados com a visita de bondosa entidade que nos foi apresentada como sendo Licínio, que na Terra, por sua vez, exercera também a mediunidade. O visitante justificou-se informando que houvera conhecido o nosso Ambrósio quando ambos exerciam o ministério mediúnico e abraçaram a revelação espírita. Quer dizer, ele foi amigo do Ambrósio na última encarnação. Tivera a alegria de conhecer o caro companheiro quando fui ouvi-lo pela primeira vez em um clube recreativo onde sua palavra era guardada com entusiasmo. Vivamente aclamado, o trabalhador do bem já se encontrava em franca decadência espiritual. Por quê? Porque se embriagara dos vapores da vaidade e da presunção, cercado por um grupo de admiradores que não cessavam de o elogiar, como se estivesse a soldo do mundanismo. Mediunidade com Jesus é o que nos apresenta Allan Kardec. Ele que compõe essa... Como é que fala? Música é compor. Como é que é quando estrutura uma palavra? Como é que é, Verônica? Quando a pessoa cria um vernáculo, uma palavra, tem um termo próprio para isso aí. É que ele redigiu, né? Ele redigiu, ele criou essa palavra, médium. Então, mediunidade é com Jesus. Mediunismo é o que sempre existiu antes disso. No entanto, ao levantar a voz... Isso, não, falta alguma coisa. Já lhe faltava... Mundanismo. Já lhe faltavam a gentileza no trato com as pessoas e a arrogância se expressava na sua forma de conduzir-se. Já começou a virar um porquinho espinho. Você chega perto e põe a mão e espeta. No entanto, ao levantar a voz e expor o tema que lhe houvera sido proposto, fui tomado de surpresa ao acompanhar os profundos conceitos éticos e filosóficos, bem como as conclusões espíritas que imprimia as frases muito bem elaboradas. Com uma linguagem clássica, mas sem pedantismo, passeou literalmente pela cultura da imortalidade do espírito desde priscas eras, chegando à atualidade com verdadeira ênfase e lógica que a todos sensibilizou. Ele já estava na fase do início da perturbação, da decadência, e ainda consegue, seja pelo banco de dados que ele criou na mente dele, seja pela influência dos espíritos, seja porque nesse momento ele se entusiasmou. O que é entusiasmo? Encher de Deus e o funil abriu para cima. Ou em consideração as pessoas que estavam ali para ouvi-lo, né? Eu lembrei da história do Divaldo, quando não se preparou para a palestra e aí falaram para ele, nós vamos te ajudar em consideração as pessoas que estão aí. Enquanto ouvíamos, eu meditava analisando a pessoa que chegara, indiferente ao público, que ali se encontrava ansioso, e o expositor feliz, quase meigo, e rico de conhecimentos, que produzia viva empatia no auditório superlotado. Pude observar, então, que durante a sua conferência, face ao significado do assunto, conseguiu romper a carapaça infeliz que o envolvia, entrando em sintonia com o mundo espiritual superior, que passou a inspirá-lo por intermédio de venerando mensageiro de esfera mais elevada. O verbo fluía pelos seus lábios em catadupas sonoras e agradáveis, enquanto dele se irradiava a energia do benfeitor que produzia incomparável bem-estar em todo o público. Concomitantemente, eu podia perceber que outros espíritos dedicados ao socorro pela fluidoterapia aproveitavam-se da concentração natural que se fizera no auditório interessado, passando a descarregar energias saudáveis nas pessoas que as assimilavam, enriquecendo-se de forças para o prosseguimento da luta. Esse camarada é médium vidente. Ele tem uma percepção, ele tem conhecimento, ele tem perspicácia. Ele viu como que o companheiro chegou, como que o companheiro Licínio chegou, e como que na hora que ele subiu a tribuna, ele teve um gás.
uma energia nova. E ele está Mudou. percebendo o trabalho que acontece em qualquer reunião da igreja pentecostal, do budismo, do sufismo, do zoroastrismo. Juntou, criou a sintonia, as falanges descem para o socorro individual e coletivo. Também eu me encontrava vivamente emocionado e quase em lágrimas. O cara tem magnetismo mesmo. Nesse estado de espírito, me interrogava em silêncio por que o esclarecido orador se permitia derrapar nos equívocos do mundanismo. Virou manada. Todo mundo faz, eu também faço. Sabendo-se amparado por elevados guias da humanidade, aos quais deveria submeter-se em clima de humildade e serviço. Evitei, no entanto, considerações negativas, porque todos somos ídolos com os pés de barro. Pés de barro. Adão. O que é Adão? Feito do barro. Frágeis, incapazes de suportar o peso das próprias imperfeições. Compreendendo, né? O companheiro lá. Então, a fragilidade de todo mundo. Todo mundo, né? O Lecínio olhou o enfermo com legítimo sentimento de compaixão e também de solidariedade e continuou narrando. Terminada a locução, ruidoso aplauso explodiu natural, resultado do entusiasmo que a todos dominava. Encerrada a solenidade, fez-se um círculo de simpatizantes à sua volta, enquanto os zeladores da sua pessoa procuravam impedir o acercamento dos interessados em travar um contato, manter um diálogo complementar ao tema apresentado, em total desconsideração às palavras que haviam sido pronunciadas. Porque, de repente, durante o que ele falou ali, era para o aconchego das pessoas. E naquele momento que as pessoas iam aconchegar a ele, havia aqueles que isolavam as pessoas ali. Foi com dificuldade que ele rompeu o cerco defensor, como se o médio orador fosse uma estrela dos entretenimentos terrestres e devesse ficar distante dos seus fãs ardorosos. Infelizmente, ainda não se entendeu que Jesus jamais se excusava. Nunca necessitou de defensores da sua integridade física, moral ou psíquica. Mesmo na multidão mais compacta, vagamente protegido pelo apóstolo Pedro, que o seguia à retaguarda. Quer dizer, mesmo quando Jesus estava com aquela multidão, o cerco em volta dele para que a multidão não se aproximasse era vago. Não era tão fechado como estava se apresentando aqui para o Ambrósio, né? E aí ele vai lembrar daquela parte do evangelho que fala quando Jesus é tocado pela mulher enferma e que ele percebeu e ajudou no seu apelo mudo. Tem mais de um evangelista que cita essa passagem, mas em Mateus, capítulo 9, do versículo 20 a 22, a gente tem essa história lá. Lentamente, os médios vão adquirindo estados de santidade, tornando-se intocáveis, de personalidades extraterrestres ou de missionários especiais que devem evitar o contato com as massas, com os necessitados, exatamente aqueles para os quais veio em serviço. Olha que importante isso que ele está falando aqui. O trabalho da mediunidade é de servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se perde esse contato com o mundo físico, vai ser intermediário de quê? De um lado só? Então, aqueles que precisavam mais do acolhimento, de uma palavra amiga, de uma consideração dele, estavam sendo abolidos desse contato. E essa onda modernista, cultivada por alguns que se inebriam da própria prosápia, da própria vaidade, termina por afogá-los na insensatez e no despautério. Convém nunca esquecermos que o Senhor é o nosso pastor e nos defende desde que nos não permitamos a leviandade de buscar os enredamentos com o mal, a perversidade, a vulgaridade. Mantendo-se a atitude de equilíbrio e nobreza, coloca-se uma invisível tela transparente de fluidos entre as pessoas e os instrumentos do bem, dificultando atravessar essa delicada, mas poderosa barreira vibratória e franqueando o acesso de todos aqueles que podem, de alguma forma, contribuir espiritualmente
a benefício do seu próximo. Quanta coisa ele estava deixando de compartilhar com aquelas pessoas. Ele podia levar uma palavra amiga, mas podia receber também, doar uma energia e receber também. Mão dupla. Silenciou novamente, recapitulando, revisando aquela experiência para continuar logo em seguida. Com a mente fixa no expositor, ele captou minha onda psíquica e percebeu que se tratava de uma emissão de simpatia. Sorrindo jovialmente e distendendo minha mão fraterna, que cumprimentei, para a surpresa dos seus corifeus levianos, que era aquele grupo mais ligado ali ao Ambrósio. A quadrilha. Mas não é quadrilha do mês de junho, não, tá? A sua mão puxou-me, então olha só, o Licínio chega ali próximo, o Ambrósio percebe uma sintonia entre os dois, estende a mão, né? E o puxa, como se tivesse necessidade de um amigo. Talvez soubesse que aqueles ao redor não eram verdadeiramente amigos, né? E quando estávamos próximos, com um sorriso espontâneo, perguntou-me jovialmente: É a primeira vez que nos encontramos? Por minha vez, sorri afavelmente e retruquei. Na atual reencarnação, creio que sim. Porém, acredito que já nos conhecemos. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? A gente bate o olho e tem a sensação: conheço. Conheço. Ele anuiu com satisfação e propôs que não seja, pois, a última. Gostaria muito de privar da sua amizade, que me pode enriquecer na trajetória que ambos estamos realizando. Gente, o homem virou um anjo. Ante a surpresa dos seus acólitos, justificou-se com a informação de que outro compromisso o aguardava e saiu, deixando algo frustrados aqueles que o houveram buscado para um convívio fraterno mais próximo. Voltamos a nos ver e a estreitar relações nas semanas seguintes, quando tive a oportunidade de conviver melhor com as suas aflições e lutas, compreendendo quanto se encontrava amargurado e inquieto, inseguro ante os acontecimentos e, ao mesmo tempo, paradoxalmente entusiasmado com os êxitos sociais e econômicos. Será que esses êxitos econômicos que ele fala aqui, Falcone, significa que ele estava recebendo bens materiais? Ou então estava cobrando pelas palestras, recebendo presentes. Quantas pessoas, né, não cobram, mas recebem presentes. Aceitam. Desde o presente de uma camisa, presente de um apito. Esse apito que está aqui, ó, foi presente de um trabalhador da FEAC, que é meu amigo desde antes da FEAC existir, que é o Paulão, casado com a Virgínia, não, com a Cristina. E o que acontece? Eu perdi o meu apito, falou: vou te dar outro. E me deu esse apito que está aqui. Isso tem algum problema? Não. Nós somos amigos há mais de, sei lá, a FEAC tem 38 anos. Ele foi professor da Kátia. Então, pequenos gestos de gentileza é uma coisa. Agora, por isso, agradar mais o Paulão do que outras pessoas, dar mais atenção a ele do que outras pessoas, aí é que está a diferença. Eu posso trazer um livro e dar de presente para a Verônica pode ver um brinco lá, uma semijoia, uma bijuteria e dar de presente para a Mirinha? Pode, sem problema nenhum. Somos pessoas normais, gente. Não somos semideuses, também não somos não me toques. Não, somos pessoas normais. Se a gente ficar sem escovar dente, tem mau hálito igual você. Se ficar sem tomar banho, vai ter consequências. Se comer o que não deve, pode causar um problema gastrointestinal. Com certeza. Então, com cuidado para não colocar no pedestal, mas também não é por isso que tem que pisar na cabeça e afundar no lodo. De maneira nenhuma. Bom senso. As observações do Licínio, pela maneira tranquila com que eram apresentadas, calavam-me profundamente o coração, facultando-me melhor compreender o médium que naufragara no mar tormentoso de ondas encapeladas dos compromissos espirituais, e aquele outro que, sobre o coercitivo das aflições, alcançara o porto de segurança. O primeiro, intoxicara os centros do discernimento com os vapores da presunção, que se transformaram em loucura destrutiva.
enquanto o segundo mantivera irretocável compromisso, fitando o futuro, mas tendo como bússola o dever e como leme as lições sábias da doutrina espírita que introjetara para melhor vivenciá-las no presente. Então, o Filomeno está fazendo uma comparação entre os dois, depois da narrativa dele ali, né? Contando Eram o que médios aconteceu. mais ou menos do mesmo padrão, mas um tomou o caminho da trilha e saiu dos trilhos. O outro perseverou nos trilhos do ovo. Olhai, vigiai e orai. O que Emmanuel disse para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Esse é o trilho. Programa reencarnatório. O outro é: vou fazer do meu jeito, vou fundar um centro para mim, não preciso de ninguém. É um fascinado. Interrompendo minhas reflexões, voltei a atenção para os oportunos apontamentos do visitante operoso. A partir daquele contato, passei a nutrir imensa simpatia pelo expositor e médium, dando-me conta do perigo que o sitiava, graças ao envolvimento emocional produzido pelos auxiliares e fascinados, que constituíam o seu grupo de adoradores. Quer dizer, tem fascinador encarnado também? Tem! Tem! Olha, ele está cercado por um grupo de auxiliares fascinados e adoradores. A falta de líderes está muito grande. A falta de referência está cada vez maior. No primeiro encontro, terminada a locução e recuperada a consciência lúcida, o hábito mental doentio que se entregava na volúpia dos prazeres dos sentidos voltou a predominar-lhe na consciência. E logo se lhe acercaram os comensais infelizes da convivência psíquica, adversários de ontem, que lhe urdiam cuidadosamente o fracasso, e outros desordeiros de ocasião se lhes associavam, locupletando-se no banquete da vampirização das suas forças e energias morais. Ele saiu desse caminho e foi para o outro. E aqueles companheiros foram atraídos por isso aí. Então, cada vez mais ele tinha em volta dele um grupo de espíritos encarnados e desencarnados, instigando ele a continuar nesse caminho que ele sabia que era equivocado. Inimigos da mediunidade, inimigos do progresso dele, inimigos da paz, todos querendo pegar um pedacinho da rapadura. Rapadura é doce, mas não é macia, não. Deteve-se por breves segundos a contemplar ainda disforme. Então, Licínio está vendo o Ambrósio naquela situação que ele está ali, tão triste, né? Ainda tão deprimente e profundamente adormecido, mas continua a esclarecer com outro timbre de voz. Aí ele vai continuar falando. A mediunidade, por mais vigor de que se revista, jamais produzirá com dignidade sob o açoite interno dos conflitos humanos, gerando a conduta reprochável do seu possuidor. A mediunidade precisa, como nós dissemos no capítulo anterior, as palavras de Mateus, de higiene. Higiene. Compromisso de gravidade não se pode converter em instrumento de mercantilismo danoso, nem de diversão para frívolos, sem as consequências de alta periculosidade. É algo... Mediunidade. Mexer com essas coisas de mediunidade, o cara fica doido. Fica doido. Montando uma empresa e querendo só ganhar dinheiro, explorando os funcionários. Fica doido como funcionário, roubando o patrão todo dia um pouquinho que ele não percebe. Fica doido. Bebendo e dirigindo. Todo mundo sabe do ditado: se beber, não dirija. Dirigir, não beba. Que é isso? Sou o cara. E bate no poste e morre. Está muito bom. É quando ele não atropela outros, que complica mais a situação dele. Então, diversão para frívolos sem consequência da alta periculosidade. Face às leis de afinidade e de sintonia que vigoram em toda parte, logo a instrumentalidade mediúnica passa a emitir vibrações de baixo teor. Torna-se campo de extenuantes combates com predominância de viciações crescentes. Cavar masmorras aos vícios, erguer templos às virtudes. Está lá. Não poucas vezes são os espíritos perversos porque ainda não aprenderam a valorizar as frequências do bem. O morcego voa de noite, não é porque ele gosta da noite, não.
é porque os alimentos dele, o morcego que chupa sangue, o vampiro, é menos de 1% dos morcegos, é um tipo de morcego, é um dos grupos de morcego. A maioria dos morcegos se alimentam de frutas. E durante a noite, as frutas e as flores exalam um cheiro mais forte. Então é a adaptação da natureza. Da adaptação da natureza. Não poucas vezes. Peraí. É aí mesmo. É aí mesmo. É que não poucas vezes são os espíritos perversos que promovem a situação afligente, inspirando os médiuns às defecções morais em razão da sua fragilidade em relação aos valores éticos. A mediunidade é um degrau. Eu posso continuar andando na planície ou posso subir um degrau na escada de Jacó, padrão moral. No entanto, tornando-se presunçosos, recusam-se a meditar em torno das advertências que lhes chegam de ambos os planos da vida, negando ao autoexame do comportamento a que se afeiçoam, expulsando do convívio os amigos legítimos que passam a considerar como inimigos, enquanto se deixam arrastar pelos demais telementalizados dos referidos cruéis adversários, que também os utilizam para a grande derrocada. Hoje, 70 anos. A minha data é 14 de setembro e 12 de setembro. 12 de setembro, eu com 11 anos assumi o Espiritismo. E 14 de setembro, com 14 anos, eu participei de reunião mediúnica pela primeira vez na Fazenda Paraupeba com o Matheus Fraga encarnado. Então, perdem os paradigmas da conduta. E o que eu ia falar? Eu voltei aqui para a frase. Nestes 70 menos 14, portanto 56 anos, quantos companheiros sem nenhuma crítica eu vi começar, mas não perseveraram. Não perseveraram. E está lá, no Evangelho de Mateus, somente os puros verão a Deus. Os puros de coração. O que quer dizer, traduzido em bom português, somente aqueles que perseverarem verão a Deus. E por ter uma capacidade mediúnica, às vezes, mais, não sei se o nome seria esse, potente, esses inimigos têm uma facilidade, vamos dizer assim, de inspirar esses médiuns. Quanto melhor a minha capacidade, o meu sentido da visão, mais eu posso ver beleza na sua filha ou feiura. Mais eu posso ver virtudes no seu filho ou defeitos. O que leva o poeta a dizer que a beleza não está na paisagem, mas nos olhos que veem as paisagens. Então, quanto melhor as lentes do meu óculos, vamos trocar de óculos, me dá o seu e pega o meu. Vai dar problema para os dois. Vai. Quanto mais eu desenvolvo os sentidos, a partir de certo momento na Revista Espírita, Allan Kardec para de falar em faculdade mediúnica. Ele passa, acho que eu falei isso no último. Ele passa a colocar sentido mediúnico. Sentido mediúnico. Então, como que é a minha capacidade auditiva? Eu tenho uma excelente capacidade auditiva para afinar uma orquestra, mas eu não sei tocar de ouvido. O que é tocar de ouvido? É o cara que pega o violão, começa a mexer e toca. Eu não sei tocar de ouvido. Para mim tem que ter partitura. Depende da minha formação. Em compensação, o que toca de ouvido, ele não sabe se a partitura está na posição certa ou está de cabeça para baixo. Então, cada um de nós desenvolvemos habilidades. O sentido mediúnico, por isso, quando o Fernando Emílio fala, eu não sou médium, não tenho mediunidade. Tem, sim, senhor. Eu disse no último estudo que o cérebro do corpo físico
tem vibrações e sintonia com o cérebro do perispírito e por isso todos nós somos médiuns. Aqui agora, nós estamos sendo médiuns da frequência Manuel Filomeno de Miranda. Se estivéssemos estudando Khalil Gibran Khalil, o profeta, estaríamos médiuns sintonizados com as imagens mentais que Khalil Gibran Khalil julgou no planeta Terra. E se estivéssemos assistindo ou falando baixarias? Se estivéssemos falando coisas inconvenientes, também estaríamos vibrando na frequência dessas baixarias e coisas inconvenientes. Mas somos nós que escolhemos. Não é porque aproximou um espírito aqui e mandou falar, xingar sua mãe, xingar você, seu marido, sua filha, seu filho. Não, eu que dei alguma brecha aqui, abri uma brecha, então não tem essa história que eu não sou médium. E muitas pessoas ligam mediunidade à reunião mediúnica. O orador espírita está sendo médium da palavra. E tá mesmo. Espírita está sendo médium da transmissão. A turma na porta da FEAC, boa noite, sejam bem-vindos, estão sendo médiuns da cordialidade. As meninas maçando o pão e fazendo os biscoitos na segunda-feira de tarde, estão sendo médiuns, impregnando aqueles alimentos com fluidos superiores. Agora, se eu estiver fazendo assim, que desgraça, tem que trabalhar, sujar a mão, não sei o que, já mudou a frequência. A turma fazendo pipoca para o Cine Pipoca, estão sendo médiuns da pipoca. No bom sentido que eu estou falando, pelo amor de Deus. Então não tem esse. Allan Kardec vai dizer que somos todos médiuns. Raros são aqueles que não têm da mediunidade certos níveis de percepção. Nós temos que pensar nisso. Como é que faz? Senão, o bicho pega. Onde é que nós paramos aqui? Perdem os paradigmas. Os parâmetros do equilíbrio, tornam-se irresponsáveis, alteram a linguagem para a compatibilidade com o chulo e o atrevido, enquanto se exaltam, pensando erguer-se ao Olimpo da alucinação. Hoje tem pessoas que não conseguem falar uma frase sem colocar palavras que ainda ontem eram obscenas, mas porque todo mundo passou a usar, tornou-se comum. Porque muitos fazem o mal, ele continua mal, não passa a ser bem. Porque poucos fazem o bem, não deixa de ser mal, continua bem. Nós é que escolhemos. Nessa fase encontram-se instaladas as matrizes das obsessões de longo curso, e a queda ruidosa no abismo é somente questão de tempo. Ainda tem as nossas defectudes do passado. Olhou-nos com imensa ternura e completou: longe de mim analisar as ciladas que foram preparadas para colher o querido irmão Ambrósio. No entanto, por experiência pessoal, conheço a senda de espinhos por onde transitamos todos aqueles que desejamos servir à causa do Senhor, sob chuvas, às vezes ácidas, ou de pedras, que, noutras ocasiões, são sempre incompreensões de todo jaez. Na família, nos amigos, você é fanático, você virou beato espírita, larga de ser bobo, tem que relaxar, toma uma, ou faz isso, ou faz aquilo. Certamente não é fácil resistir às investidas do mal. Todavia, quando o médium se torna dócil às orientações de seus guias, seguindo-as, antes que estabelecendo ou impondo as que supõe serem corretas, granjeia-lhes a proteção e o concurso. É aquilo que eu digo. Quando você dá um passo em direção à luz das 10 passos em sua direção. Hoje nós estamos gravando no domingo. Anteontem, eu levanto de noite, na quinta-feira, ao sair da FEAC, eu saí assim: tá tão frio, amanhã eu não vou na academia, não. E eu vim para casa ruminando esse pensamento que eu não ia na academia. Fiz as minhas preces para dormir, não vou na academia. Ou vou. Ainda falei comigo mesmo. Uma parte minha quer ir para a academia, outra parte não quer.
No dia seguinte, eu coloquei o relógio para despertar no horário de ir para a academia. O relógio foi vencido pela parte que queria ir. Acordei uma friagem sexta-feira, aqui em Juiz de Fora. Abri a janela, uma cerração lá fora. Acho que eu não vou, não. A voz aqui dentro, o Tigo aqui dentro falava assim, vai, 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 vai. O Teco falava, não vai, não vai, não vai, não vai. Falei, gente, eu vou viajar final de semana que vem para Belo Horizonte. Sexta, sábado, domingo, volto na segunda, eu vou perder a aula, academia de sexta, de domingo. Gente, eu conversando comigo, eu me convencendo. Eu vou faltar 3 vezes na academia. E conversando, eu fui vestindo a roupa de academia e eu olhava para a janela e achava que estava frio. Foi uma queda de braço, não é do Falcone com os espíritos, não. É das minhas partes. E eu fui para a academia na marra. Eliano o dente, mas fui. E fui, voltei noutra frequência totalmente diferente. Se eu não tivesse ido, seria um processo obsessivo? Não precisa de espírito, é auto-obsessão, é a preguiça, a preguicite. Entendeu? Como é que faz? Temos que pensar. Temos que pensar. Então somos senhores do nosso destino. E outra coisa também, aí alguém podia perguntar assim, mas aí os bons espíritos que assessoram esse cara, onde é que eles estão? Eles não estão ali ajudando? Mas tem o lado luz e o lado ausência da luz. Quem decide? Eu. O próprio. Ocorre normalmente que a faculdade que permite as comunicações é neutra em si mesma. Dependendo das disposições morais do médium, invariavelmente um espírito comprometido negativamente com a vida e as experiências que foram tidas. Eu é que escolho ser urubu ou abelha naquele momento em relação àquele assunto. Em diversas ocasiões tentei nos encontros fraternos que o mundo espiritual nos proporcionou advertir um amigo iludido. Olha ele. Por que colocou esses dois no mesmo caminho? Convidando-o a retornar às origens do trabalho na simplicidade, nos labores desobsessivos e de socorro aos desencarnados em aflição. Demonstrando simpatia e mesmo sensibilizado com minhas palavras, sorria gentil e retrucava-me. Abre aspas. Já realizei essas atividades no começo. Agora encontro-me noutro patamar, realmente, noutro patamar, para baixo, em contato com entidades superiores que não se envolvem com a problemática dessa natureza e que me norteiam os passos para grandes cometimentos, para os espetáculos de impactos que possa produzir. Querido, você não está falando nada seu, você está entregando a semente que te foi entregue pela doutrina espírita. E vê se os espíritos superiores iam dizer que ele não tinha que se envolver com a problemática de ajudar os irmãos. Que fascinação é essa? De achar, que as entidades, as entidades superiores não envolvem com a problemática dessa natureza. Que natureza que ele falou? Que é ajudar os desencarnados em aflição, os processos desobsessivos, ajudar as pessoas. Então é um processo realmente de uma fascinação que ele não consegue enxergar mesmo. Não consegue enxergar. Não consegue. Voltamos ao nosso Mateus Fraga, repetindo frases que já usamos N vezes. Só cai no abismo quem chega perto. Chega perto do abismo. Depois de 50 anos, 10 meses e 24 dias, eu não me atrevo a tomar um copo de vinho. Outro dia saí com amigos e o vinho correu solto. Falcone, toma um copo. É um copo só. Eu digo, não é compromisso com Mateus, com Nossa Senhora Aparecida, com Buda, com Jesus, nem com Deus, é com a minha consciência. Eu estou há 50 anos, 10 meses e 26 dias, repetindo várias vezes por dia, só por hoje. Então, eu acho o cheiro do vinho gostoso, agradável? Sim, sim. Passa alguém fumando cigarro de palha perto de mim, Verônica, o que pagou meus estudos foi dinheiro de fumo. Eu cresci dentro de armazém de fumo. Fumei dos 13 aos 20 anos cigarro de palha. Punha Hollywood no bolso quando eu ia para uma festa, uma coisa assim.
Passa alguém fumando cigarro de palha, eu paro e faço assim. Vou lá no passado e volto e digo, vai com Deus, meu filho. Hã? Então nós temos que pensar. Dei-me conta da gravidade do problema do amigo, mas os deveres aos quais me afervoravam, como o atendimento aos pobres físicos, econômicos, morais, foram preenchendo minhas horas e os dias. E embora ouvindo comentários já desfavoráveis da sua conduta, por alguns daqueles que o perturbavam com a sua bajulação desmedida, prosseguia envolvendo-o em orações intercessórias. Que é isso, Falcone? Vai ler lá o Entre a Terra e o Céu. E o céu. A prece refratária de Eveline. Quando soube posteriormente da alienação em que derrapou e da desencarnação, digamos, prematura, que o retirou do corpo. Vamos orar mais uns pelos outros. Mateus diz, chumbo trocado dói. Se eu der um tiro na Verônica com espingarda de chumbinho, ela vai gritar. Você vai acertar no braço. Quando você acertar no rosto, então, aí ela vai chorar. Ora, chumbo trocado dói. Oração trocada constrói. Aí o Filomeno disse que ele se encontrava com os olhos marejados de lágrima, o que também ocorria conosco, né? Tanto o Licínio quanto o Filomeno. E nesse clima de solidariedade e compaixão fraternal, que Licínio nos convidou à oração em favor do companheiro em processo de recuperação, com o que todos concordamos, vitalizando o enfermo que se beneficiou do concurso espontâneo da caridade fraternal. Então a gente consegue compreender o que levou o Ambrósio nesse estado de que ele está agora. Né? Cada um vai contando uma parte da historinha dele, é um grande quebra-cabeça. Então ninguém chega nessa situação assim de uma hora para outra, do nada, não é assim. Existiram processos que levaram ele a esse abismo que se encontrou. E é assim, né? Quanto maior o tombo, maior a dificuldade, o tempo para poder se erguer também. Quanto maior a árvore, mais bonito o tombo. É o que está acontecendo com ele agora. Olha quanta gente, e olha que está tendo amparo, está sendo cuidado, uma equipe de primeira em volta dele ali, e a coisa não está fácil para ele, não. Então isso é muito bom para a gente poder colocar as barbas de molho. Você trouxe um presente para nós aí, o que foi, Verônica? É uma mensagem, porque a gente está falando aqui da mediunidade, né? A gente fala o que é uma mediunidade com Jesus, uma mediunidade que não é com Jesus, quando se desvia pelos caminhos da mediunidade. E aí, nesse livro, Paz e Renovação, nós temos uma mensagem do Decálogo do Médium, que é uma orientação como os médiuns devem se portar para não acontecer o que aconteceu aí com o nosso companheiro Ambrósio, né? Eu leio uma frase e você lê a outra. Então, vamos lá. Capítulo 34, Decálogo. O que é Decálogo? 10 para médiuns. Primeiro, não afastar-se dos deveres e compromissos que abraçou na vida, reconhecendo que é impossível manter intercâmbio espiritual claro e constante com o plano superior, sem base na consciência tranquila. Não descuidar-se do autodomínio, a fim de controlar as próprias faculdades. Terceiro, não ignorar que o desenvolvimento mediúnico, antes de tudo, significa educar-se, o médium, a si mesmo, para ser mais útil. Não desejar fazer tudo, mas fazer o que deve e possa no auxílio aos outros. Quinto, não recusar críticas ou discussões e sim aceitá-las de boa vontade, por testes de melhoria e aperfeiçoamento dos próprios recursos. Nossa, isso é importante. Nossa, não guardar ressentimentos. Repete ela. Nossa, qual que você falou? A que você leu? Não recusar críticas ou discussões e sim aceitá-las de boa vontade por testes de melhoria e aperfeiçoamento dos próprios recursos. Porque como a gente se melindra, e às vezes é um ajuste, às vezes é uma coisa pequena para melhorar, um toque que alguém deu para ajudar, e a gente acha que
É uma crítica, fulano não está gostando, e a gente não aceita de boa dizem que vontade. melindre é porta aberta à obsessão. E aí depois também, e não guardar ressentimento, porque você não aceita, né? A gente às vezes não aceita a crítica e ainda fica com ressentimento daquele que está nos ajudando. O próprio exemplo que o Filomeno trouxe aqui, o Licínio querendo ajudar o Ambrósio, e o Ambrósio não ouviu, e olha o que aconteceu. 7, não fugir do estudo nem da disciplina para discernir e agir com segurança. Quando o Kardec começa a dar muita atenção na Revista Espírita ao sentido da mediunidade, ele fala no sentido da intuição. E no livro Consolador, não lembro o número da pergunta agora, vão perguntar para Emmanuel como desenvolver a intuição. Ele diz, estudando mais e estudando-se sempre. Estudando mais e estudando-se sempre melhora a intuição. Não relaxar a pontualidade, somente faltando as tarefas que lhe caibam por motivo de reconhecida necessidade. Cuidado, como é que você vai melhorar em alguma coisa? Como é que vai melhorar em alguma coisa se você não tem pontualidade, assiduidade naquilo aqui? Não olvidar, não esquecer pessoas nos benefícios que preste. E aí o espírito amigo encerra, que é o Albino Teixeira. Não olvidar que o melhor médium para o mundo espiritual, em qualquer tempo e em qualquer circunstância, será sempre aquele que estiver resolvido a burilar-se, decidido a instruir-se, disposto a esquecer-se e pronto a servir. Muito bem. E trazer as dicas aí para a gente poder ter. Eu estou mandando a mensagem aqui para o Chaves, mas para a Jussara, e vou pedir ele para colocar esse decálogo. Quando você tem aí embaixo escrito mais, clica no mais, vai aparecer esse decálogo para você colocar. Se quiser anotar, livro Paz e Renovação, capítulo 34, decálogo para médiuns. É para você, viu, Verônica? Estamos juntos, bem. Não cochila não, hein? Ou então seja igual eu, que já sou um médium equilibrado. Não tem problema. Ah, meu Deus do céu. O pior é que a gente fala isso aqui brincando, mas tem gente que fala isso acreditando. Acreditando mesmo. Uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. Aí, ó o que sobra pra gente. Olha aqui, ó. Aí, aqui, ó. Não precisa estudar não, eu já li o livro dos médiuns, não sei quantas vezes, não precisa estudar isso mais não. Aí. Kardec está ultrapassado. Mostra um ponto que está ultrapassado, ele mesmo vai dizer e nós mudamos. Ó, gente, o assunto é delicado, por isso nós partimos o capítulo em duas partes, né? Isso. E nós vamos pedir a você para reler com atenção o capítulo, reler também o capítulo 12, e voltamos quinta-feira da semana que vem com a segunda parte, encontro 229, a experiência de Licínio. Tá bom? Agradecemos a sua presença, a sua participação. Dizer que, se você ainda não visitou, visita www.feac.org. Eu tenho um canal no YouTube, um canal espírita. Eu tenho um canal profissional e tenho um canal espírita. O canal espírita meu é www.falcone com I de Itália, Espiritismo. YouTube, aqui www. youtube.com/feacnet. Não, FEAC... Ih, tá danado. youtube.com/feac.org. E o meu, youtube.com/Falcone Espiritismo. Certo? Sigam o Instagram. Toda quarta e todo domingo eu tenho lá postado palestras. Postei no dia 8 de junho, semana passada, eu postei a primeira parte do seminário que eu apliquei em Além Paraíba, a convite da Aliança Municipal Espírita, sobre os 160 anos do Livro dos Médiuns, e
a nossa ficha reencarnatória. Isso foi no dia 8 de junho. E no dia 11 de junho, quarta-feira, foi liberado a segunda parte. Eu falei na parte da manhã e na parte da tarde. Vai lá. E outras palestras diversas estão à sua disposição, tá bom? Verônica, suas palavras finais para a primeira parte do Licínio aí. Vamos aproveitar, gente, essas orientações aí que nós estamos recebendo. Cada um busca esse banquete de informações para si e aproveitar, porque nós estamos tendo aí essa oportunidade. Como diz seu Mateus, oportunidades têm prazo de validade. Então a gente aproveita isso aí, né, para a nossa vida. Agradecendo a presença de todos e contando com vocês na próxima semana para a gente encerrar esse capítulo 13 aí, para saber mais da experiência do Licínio. A sua água, com a nossa prece agora de encerramento, pode fazer uso dela. E lembre-se que a nossa FEAC continua com as 3 reuniões públicas, continua com 4 atendimentos fraternos durante a semana, por ordem de chegada, não precisa agendar, 37 frentes de estudos, e vamos começar mais uma em agosto, que a Verônica tem na segunda-feira, das 14 às 15 horas, um grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E a Mônica, mais 2 pessoas. Quem que são os outros? Você lembra o nome dos outros? Não sei. Lembra aqui agora? A Mônica Nascimento vai começar do zero, no primeiro parágrafo, o estudo do Livro dos Médiuns, que ela já faz com esses 2 companheiros como coordenadores nas quartas-feiras, das 19 até as 20 horas. Então venha participar conosco. Venha participar conosco. O grupo da Verônica, de segunda-feira, de 14 até as 15 horas, é transmitido online, porque tem companheiros que desde a época da pandemia se vincularam ao grupo. Como é que é o canal que você usa, Verônica? Não, tem que entrar no grupo do WhatsApp ou entrar em contato comigo, que aí eu mando o link. Entre em contato com a Verônica, que ela põe, e você pode acompanhar online. Tá bom? Nosso abraço para a Jussara, nosso abraço para o Chaves, para todos os trabalhadores da equipe FEAC. Lembrando que agora em julho vamos ter também a participação do Cosme Massi na FEAC, com um seminário à tarde e à noite de segunda-feira. Nós vamos divulgar isso aqui e vamos para frente. Não porque atrás vem gente, mas porque na nossa frente tem muita gente acertando. Muita gente acertando. Vamos que vamos. Oremos, dizendo: agradecemos, Jesus, o trabalho incessante de Divaldo Franco, que ele receba no mundo espiritual as nossas vibrações, assim como o Filomeno, o Eurípides Barçanufo e todos os espíritos que estão nessa obra, ajudando-nos de forma invisível, porém perceptível. Dai-nos forças para, estudando Kardec pelo menos 30 minutos por dia, abrirmos espaço na nossa mente para sintonias superiores e sermos, por onde passarmos, o companheiro que serve, aquele que doa mais do que recebe. Dando graças a Deus, agradecendo pela nossa FEAC, pela FEAC, damos por encerrada a reunião dessa noite, rogando paz em favor de tudo, em favor de todos. Que assim seja. Grande abraço, até a semana que vem.